Olá, pessoal. Boa tarde. Como vocês estão? Então, gente, durante toda essa semana eu fiz uma série de vídeos falando sobre as virtudes que o ser humano tem, que hoje em dia no mundo quase que você não acha. As pessoas parecem que estão com medo de serem boas, de terem virtudes, mas algumas ainda têm muita virtude. Você encontra no mundo um ser humano muito bom. Então eu resolvi fazer essa série de vídeos. Você que vem me acompanhando desde o início da semana, sabe que eu já coloquei algumas aí na playlist, tá bom? E se você tá passando por acaso no meu canal, conhecendo ele hoje, você não é inscrito, se inscreva, porque aqui tem muita coisa boa, tá bom? E se você não tem conhecimento da série de vídeos que eu fiz e não acompanhou desde o princípio, acompanhe agora. Hoje eu vou falar, gente, da quinta virtude escassa que está faltando muito no mundo e as pessoas parecem que estão se esquecendo. Então, eu já falei sobre a honestidade, sobre o amor, sobre a confiança, sobre a determinação. Foram 4 virtudes que eu falei durante essa semana. Agora eu venho com mais um vídeo falando da virtude coragem. Gente, a coragem é uma virtude. E como eu já falei, virtudes são qualidades, são características que são implantadas no coração do ser humano, né? No ser humano, para ela poder servir a outro ser humano e até a ela mesma. Gente, a coragem é uma das virtudes mais belas. Por quê? Porque a coragem, gente, ela tem a ver com a vida. Para viver nesse mundo, você tem que ter coragem. A partir do momento que você se acorda, você se levanta, você abre o olho, você tem que ter coragem para levantar. Às vezes você tá naquele dia que você tá triste, tá tudo dando errado para você tá até sem coragem de levantar da cama, mas você vai precisar, porque você tem pessoas que dependem de você tem filho para cuidar, você que é homem ou mulher, você tem filho para sustentar, ou se você não tem filho ou não tem marido ou esposa, você tem a sua família, alguém que depende de você e às vezes até você mesmo. De repente você mora sozinho, mais ainda, você precisa de coragem, porque você que tem que se sustentar, é você que paga seu aluguel, sua água, sua luz, sua compra. Gente, a coragem é uma virtude que você conhece nas ações. As virtudes, gente, se conhece nas ações. Porque falar que tem virtude, virtude não é um sentimento. Virtude, gente, são qualidades, mas que você vê nas atitudes do ser humano, tá? E coragem é uma virtude que não tem como você mentir. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem. Então, eu vou colocar aqui por que você vai precisar de coragem. Primeiro, só para começar, você precisa de coragem para levantar da cama. Tem dia, né, como eu já falei, tá aquela chuva, gente, aquele frio, né? Você liga a televisão, olha no celular, tá aquele trânsito, você fica, meu Deus, será que vale a pena eu sair da minha casa para ir trabalhar? Você precisa, porque você sabe que se você não for trabalhar, ninguém vai dar dinheiro para você comprar suas coisas, concorda? E você precisa pagar suas coisas. Aí dá vontade de você ficar na cama, mas aí a coragem te tira da cama. A coragem é a necessidade, né? Então é uma atitude, né? Você tem que ter coragem para enfrentar o mundo, para enfrentar os transportes públicos, que não é fácil, só vive cheio, né? Principalmente você, mulher, que tem que acordar cedo, que corre muito risco de vida, tem que sair quando tudo tá escuro, né? Aliás, todo mundo nessa vida, gente, nesse país, corre risco, né? Não são só as mulheres, os homens, as mulheres correm o risco de serem assal. Você completa o resto, né, na sua mente, porque eu não posso falar a palavra, né? Você corre o risco de acontecer algo com você, de um acidente, né? Porque todos nós estamos sujeitos, nós não estamos acima do bem e do mal, tanto faz homem como mulheres, né? Mas as mulheres que são mais vulneráveis, né, principalmente no transporte público, ela tem que ter coragem para enfrentar isso, tem que ter coragem para enfrentar seu patrão, seus colegas de trabalho que quer te derrubar. Gente, você vai precisar de coragem para viver nesse mundo, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Sem coragem você não faz nada. Para enfrentar suas lutas, você não vai usar o amor, tá? Você não vai usar certas virtudes, mas a coragem você vai precisar. Você vai precisar de coragem, você vai precisar de determinação, de confiança, coisas que eu já falei, né? Você vai precisar da coragem também, gente, para sair da sua vidinha medíocre. De repente você tá numa vida, vivendo uma vida corriqueira, de rotina, você já tá cansado dessa vida. Você já tá cansado desse mesmo salário, de morar nesse mesmo lugar. Você acha que você vai mudar de vida como?
Hã? Você acha que você vai mudar de vida simplesmente porque você quer ou porque você está chorando? Não. Você vai precisar de coragem para sair desse lugar, para estudar, para poder ter um emprego melhor. Ou você, de repente, vai precisar de coragem para pedir a conta desse emprego que não está te ajudando de nem nada. Só está tirando a tua paz e a tua saúde, né? Muitas vezes, gente, eu já trabalhei em lugares que eu ganhava meu dinheiro, eu precisava do dinheiro, mas como eu não estava tendo saúde mental e nem paz, eu tive que abrir mão do salário por causa da minha paz e da saúde. Eu tive que ter coragem. Você acha que eu não fiquei com medo? Você acha que eu não fiquei com medo de não ter dinheiro para comprar minhas coisas, para me sustentar? Mas aí eu pensei, é melhor você trabalhar num lugar, ganhar dinheiro, comprar as coisas, mas você não ter paz de espírito, você viver infeliz, depressivo? Ou é melhor você sair e procurar algo melhor? No meu caso, para mim, eu tive que ter coragem de sair e conseguir uma outra coisa melhor. Inclusive, eu consegui. Gente, a coragem, ela não é a ausência do medo. Às vezes a gente vê pessoas tomando atitude de coragem e fala assim, não, fulana de tal não tem medo. Gente, o medo é um sentimento, é uma sensação, sei lá o que assombra qualquer ser humano. A pessoa ela pode ser forte como for, bonita como for, poderosa como for. Ela tem medo de alguma coisa, principalmente de algum obstáculo, de enfrentar a vida, de receber não. Mas a coragem, gente, não é a ausência do medo. É você fazer as coisas mesmo com medo, né? Você acha que as pessoas desse mundo, né, que tiveram grandes feitos, né, que criaram várias coisas, você acha que elas não tiveram medo do que os outros pensam, do que os outros iam falar? Lógico que elas tiveram. Pense em Santos Dumont, que é considerado o pai da aviação. Quando ele começou, né, aquelas engrenagens para começar o primeiro avião, né, começou a juntar as peças, tudo bonitinho. Você acha que pessoas não falaram para ele que ele estava louco? Você acha que não tem pessoas que falaram para ele, gente, o que você pensa que você vai fazer, rapaz, num dia como esse, né? Nós estamos falando, gente, de outra década. Não é de agora, 2025, né? Há muitas décadas atrás que ele inventou, né, a aviação. Você acha que ele não teve medo do invento dele não dar certo, das pessoas rirem da cara dele? Mas olha, se ele tivesse sido barrado pelo medo e não tivesse tido coragem, hoje pessoas de todos os lugares do mundo não viajariam de avião, né? E a aviação, ela foi evoluindo, mas o assunto daqui não é aviação. Foi só um exemplo, né? Pessoas têm que ter coragem, tiveram que ter coragem para salvar suas próprias vidas. Eu conheço mulheres, gente, já ouvi falar de mulheres, que elas tiveram a coragem de enfrentar a opinião do povo, a escuridão, a falta de dinheiro, para sair de um casamento abusivo, porque senão elas iam o quê? Perder suas vidas com os companheiros. Vice-versa, né? Também tem homem assim, mas é mais mulheres. Muitas vezes elas tiveram que coragem de abandonar a casa com o filho no meio da noite, enfrentar a escuridão, enfrentar a crítica dos outros, porque senão elas não iam ficar vivas. Tá vendo como a coragem ela tá presente na vida do ser humano? Outra coisa, você precisa ter coragem também muitas vezes para dizer o que precisa para essa pessoa, que às vezes precisa ouvir umas verdades. Eu não tô falando de desaforo, eu não tô falando de falar tudo o que pensa, mas no mundo como esse, gente, eu vou dizer uma coisa pra você. Até pra você dizer o que você pensa, você tem que ter coragem. Sabe por quê? Principalmente aqui nas redes sociais. O errado é o certo. Muitas vezes quando você fala umas verdades, você é vista como culpado. Aí o culpado vira inocente, o inocente culpado. Você acha que eu não precisei de coragem para começar a postar meus vídeos? Nos primeiros dias que eu comecei a postar meus vídeos aqui, eu tive que ter muita coragem, porque as pessoas falavam que não ia dar certo. Quem eu pensava que eu era para querer ser famosa, né? Eu não sabia se o meu conteúdo ia agradar as pessoas. Quando eu comecei... Deixa eu arrumar aqui, tá, gente? Eu arrumei aqui a câmera. Quando eu comecei, nem as pessoas da minha família queriam assistir o meu vídeo, né? Você se sente sem apoio nenhum. Eu não tinha condições de postar num bom celular, né? O primeiro celular que eu postei meus primeiros vídeos, quem me acompanhou vai ver que a qualidade de imagem é muito ruim. Até hoje a qualidade de imagem já não tá tão boa, mas deu uma melhoradinha. Mas quando eu comecei com o meu primeiro celular, gente... Eu tive que ter muita coragem, porque meu celular eu não tinha dinheiro para comprar outro. Era todo quebrado, eu não tinha uma câmera, eu não tinha quem editasse o vídeo para mim. Muita gente me abandonou.
Eu precisei de coragem. Você acha que eu tô falando aqui pra você? Eu tô usando o quê? Ah, Ana Maria, é porque você fala bem, você tem desenvoltura no falar. Graças a Deus eu tenho, né? E eu reconheço, eu não vou vir aqui com falsa modéstia, porque eu também me preparei para isso. Mas você acha que é fácil falar aqui para milhões de pessoas? Eu tô falando aqui para pessoas que eu nem conheço, pessoas de outro país, pessoas que talvez um dia eu nunca vou vir a conhecer. Eu tô falando aqui para os meus inscritos, que eu até agradeço, tá? Por você que é meu inscrito, que tá me ouvindo nesse momento, e você que tá me ouvindo por acaso. Meu nome é Ana Maria, tá? Muito prazer. Eu sou uma mulher de coragem. E eu vou até reservar um dia com mais calma para me fazer um vídeo para falar um pouco da minha vida, sobre as coisas que eu tive coragem de fazer. Uma delas foi sair da minha terra com 19 anos de idade, sem conhecer nada do mundo, para vir para São Paulo tentar a sorte. Você acha que isso não é coragem? Gente, me faltaria até tempo para falar de exemplos de coragem. Até a Bíblia. A coragem é uma coisa tão louvada, tão preciosa, que até a Bíblia coloca assim uma lista de pessoas que pela sua coragem chamaram a atenção no mundo, tá? Eu vou tirar também um outro momento, porque a coragem, gente, é uma virtude que dá muito o que falar, tem muito o que dizer sobre ela. A gente tem muito o que aprender sobre pessoas corajosas. E uma das coisas, pessoas corajosas, gente, são respeitadas. Pessoas corajosas são lembradas. Ninguém lembra de gente covarde. Ninguém lembra de gente que desiste, né? Porque a coragem, ela está associada também à determinação e à perseverança, que eu irei falar mais logo lá à frente, tá bom? Para você, gente, viver seus sonhos, você vai ter que ter coragem, porque o que vai ter de gente para te atrapalhar, você vai ter que enfrentar a falta de dinheiro, a falta de tempo. Tem dia, gente, que eu tô desanimada, que eu não quero vir aqui gravar, sabia? Tem dia que eu não tenho coragem de vir gravar, eu gravo sem coragem assim mesmo. Gente, a coragem é uma virtude que está faltando muito nas pessoas. Tem pessoas que morrem com uma vida de merda porque elas não têm coragem de nada. É uma pessoa desanimada. Parece aquelas baterias de celular. Sabe a bateria de celular quando descarrega? Para que serve? Né? Você tem que carregar a bateria porque não serve para nada. Tem gente, às vezes a pessoa tem até recurso, sabia? Porque nem sempre o que acontece é porque a pessoa não tem dinheiro nem recurso. Às vezes a pessoa é cheia de recurso, ela é cheia de ajuda, mas ela não tem coragem de fazer nada para mudar a vida dela, sabe? É uma pessoa muito covarde. Eu não estou dizendo que você vai por aí sair fazendo loucura, um monte de maluquice, não. A coragem também tem que ter prudência, que eu também irei falar em outros vídeos. Gente, se você quiser desfrutar do melhor dessa vida, ter uma vida bacana, maravilhosa, doce, né? Doce sim, mas com problema, lógico, né? Ter uma vida melhor do que essa que você tá tendo aí, de repente você fica só reclamando que sua vida tá uma porcaria. Mas eu também já falei em outros vídeos, ó, se você acha que a sua vida não tá boa, não adianta você reclamar se você não faz nada. Gente, tenha coragem, levanta desse sofá, dessa cadeira, vai estudar, vai ler, vai fazer um curso, vai fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Será que você vai envelhecer, você vai morrer nessa vida? A não ser que sua vida esteja muito boa, né? Aí eu já não falo. Gente, você vai precisar de coragem para mudar a sua situação, tá bom? As coisas não vão vir de mão beijada, não. Pessoas que conquistaram grandes coisas, principalmente a liberdade de uma situação que ela estava passando, elas precisaram da virtude chamada coragem, tá bom? Os corajosos serão lembrados. Tem pessoas que já faleceram, ó, há dezenas de anos, há centenas, mas até hoje as histórias, os livros de história lembram delas por causa dos feitos dela de coragem, tá bom? Então, muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva, tá bom? Tenha um bom final de semana e depois voltaremos com mais algumas virtudes, tá bom? Falando e postando aqui no nosso vídeo. E ver se você tem coragem aí de me dar um like, né? Porque afinal de contas eu tive coragem em meio à correria de parar tudo para escrever esse conteúdo, postar aqui, né? Com as condições que eu tenho, que não são nem muitas. Tenha coragem de pelo menos ó, esfregar o dedinho, curtir, compartilhar, se inscreve. Tem coragem de comentar aí. Às vezes você está até aí deitado, fala o que você acha da coragem. Se você já fez alguma coisa de coragem na sua vida que você lembra até hoje, ajuda aí, tá? E eu vou precisar de muita coragem para monetizar meu canal, porque ainda não é monetizado. Muito obrigada e até mais. Tchau.